Boa noite, gente. Olá, pessoal, boa noite. Vamos conversar um pouquinho. A gente vai falar hoje, né, o tema da live é o Enem e a química das emoções. Então, a psicologia, como a psicologia e a farmacologia, né, elas se unem na saúde mental para proporcionar, gerar um equilíbrio para essa saúde mental. Então, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. A gente está começando aí alguns minutinhos para a gente falar um pouquinho sobre a live. Meu nome é Luciana, sou Luciana Liberato, farmacêutica da Formule. E essa live foi pensada para você, estudante do Enem, né, que o próximo domingo aí vai participar do Enem, os pais também que acompanham, parentes, mas também para qualquer pessoa que se interesse aí por saúde mental. A química das emoções, né, e essa junção aí da psicologia com a farmacologia, a gente vai mostrar a contribuição para o equilíbrio da nossa mente. O jovem, né, nessa fase, só vou falar rapidamente assim, nessa fase, muitos desafios, expectativas, né, as emoções à flor da pele. E que emoções? Ansiedade, medo, às vezes tristeza, angústia, né, alteração de humor, sono, irritabilidade, choro fácil, a dificuldade de foco, concentração, memória, mas também a grande quantidade de informações, né, que precisam ser assimiladas, essa pressão, as expressões familiares, comparações, né, com outros colegas, principalmente nessa reta final. Então, essas emoções estão diretamente relacionadas com o desequilíbrio dos neurotransmissores. Isso é que faz acontecer. Essas emoções existem porque o estresse do dia a dia gera um desequilíbrio aí no nosso neurotransmissor, nos nossos neurotransmissores, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e isso vai gerar uma neuroinflamação. Então, tanto com o cuidado, com a psicoterapia, com a conversa com o psicólogo, né, como muitas vezes a necessidade de uma suplementação baseada na neurosuplementação para ajudar essas pessoas. Então, só um resuminho aí, o que são neurotransmissores? São aquelas substâncias químicas, né, que transmitem sinais entre as células nervosas, que são os neurônios, e vai regular todos os nossos processos de apetite, funções de memória, humor. E os principais são bastante conhecidos: serotonina, dopamina, GABA, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, que é o que está relacionado com o foco, né, com a concentração, com a parte mental, cognitiva. Então, esses neurotransmissores é que vão modular essas questões, essas funções do cérebro e também os comportamentos. Então, para conversar com a gente convidou sobre esse tema, eu convidei uma amiga, né, psicóloga. A gente vai falar sobre essa questão da junção, como é que elas podem caminhar, como é que a gente pode caminhar junto para promover o equilíbrio e o bem-estar. Então, eu tenho a alegria de convidar a Lissa, que é uma amiga, é psicóloga, clínica e hospitalar, Lissa Dantas. Eu vou puxar ela aqui para conversar um pouquinho com a gente. Deixa eu ver aqui onde é que eu puxo. Lissa, conseguiu? Pronto, entrou. Eita, mas tá fora. Eu acho que a sua câmera está para o outro lado. Agora tá certo. Pronto, agora entrou. Oi, Lissa, boa noite. Olá. Agora eu não tô lhe vendo. Você tá me vendo? Oh, você está me vendo? Eu não. Não? Mas tudo bem. Não, eu estou lhe vendo, mas você está vendo o quê?
tudo Tá vendo escuro. preto, Tudo escuro. escuro? Não sei se as É pessoas estão estranho. me vendo. As É, eu vou pessoas. perguntar, pessoal, vocês estão ouvindo e vendo a gente? Eu estou lhe vendo e estou lhe ouvindo. Só Você se está eu, só me só se eu ouvindo? entrar de novo, né? Não era melhor sair e entrar? É, você está na internet ou você está no 5G? Estou nas duas coisas. Estou na É? internet. Não, qualquer, porque às vezes a internet é ruim, a gente fica. Às vezes eu uso muito o 5G, porque é onde eu fico a internet não é muito boa. Ó, a Luciana disse que Vocês, consegue alguém me falou ver. aí, Luciana Montenegro disse que consegue me ver, né? Tá vendo a vocês já gente, estão sendo vistas e ouvidas. Tá né? tudo bem. Então, tá bem. Então, tudo bem. Mas vamos lá. Mas se você quiser sair e entrar, eu não tenho problema. Para ver se você consegue me ver. Tá, vou sair e Certo? vou entrar. E as Pronto, pessoas vai só que. fazer o teste, gente. Bem rapidinho, Lisa sai e entra, pronto. A gente começa rapidamente. Saia. Fecha. Pronto, então eu vou puxar você de novo, certo? Beleza. Mas já aconteceu uma vez. Eu já lhe chamei. Pronto. Pronto, Mas você você continua sem ver? continua, mas vamos começar assim mesmo, é melhor. Vocês estão me É, vendo, né? tá vendo. Assim, estão vendo a gente. Então vamos lá. A gente falou um pouquinho primeiro. Lisa, boa noite. Boa noite a todos que estão nos Né? assistindo, né? Esse Exato. privilégio numa segunda-feira. E Pois você, é, então a gente optou por fazer assim, praticamente uma semana antes do domingo que começa, para ficar fresquinho aí, intervenções caso haja necessidade. Então, eu quero, em meu nome, em nome da Formule, agradecer sua participação, sua presença. Que bom, né, ter você aqui com a gente, para a gente bater esse papo sobre mente, corpo, preparação emocional para o Enem. Tenho certeza que será um bate-papo leve, mas com bastante, né, assim, de forma bem enriquecedora e com orientações. Então, aproveite aí, pessoal, quem tem algum parente, né, manda aquele aviãozinho aí para o familiar, amigo, vai fazer Enem, que não pode perder, né, essa conversa. Então, um resuminho rápido eu fiz aqui, só para deixar as pessoas mais ou menos situadas, que a gente falou assim, muito dessa questão do desequilíbrio entre os neurotransmissores, e isso pode gerar essa inflamação, né, em regiões do cérebro, e que pode modificar alguns comportamentos, ou gerar algumas emoções, e muitas vezes a suplementação, a neurosuplementação pode ajudar um pouquinho a atenuar esses sintomas. Então, por isso, que a gente vai, antes de começar essa questão mesmo né, da parte de vamos fazer isso, o que é que a gente vai fazer, eu quero mostrar assim a importância das substâncias, né, que muitas vezes a gente tem que fazer uma suplementação, ou às vezes é uma substância, um psicotrópico que a gente precisa estar utilizando, mas isso depende muito de cada caso, né? Cada paciente tem a sua necessidade, tudo é de forma muito personalizada e com orientação. Então, antes de qualquer coisa, a gente mostrar que tudo gira em torno da neuroinflamação, certo? Então, a neuroinflamação é essa inflamação que acontece no cérebro e ela vai gerar esses sinais e sintomas que as pessoas sentem, né? Os pacientes principalmente. Então, vamos lá. Qual é, Lisa, o peso? Assim, a gente sabe que o período que antecede o Enem é um dos mais intensos emocionalmente, né? Para os estudantes, os meses de preparo são muitos meses, a pressão, as expectativas, e às vezes o emocional acaba pesando tanto quanto, né, o conteúdo da prova. O que acontece psicologicamente com esses jovens nesse momento e como é possível identificar quando a ansiedade está saindo do controle. na verdade, a questão emocional ela está sempre em comunhão, em comunicação com o corpo, com a vida, com a sociedade. E essa caminhada do Enem é uma caminhada que ela
traz não só para o aluno, o estudante, mas para a família, para todos que estão em torno do Enem, uma situação de estresse muito elevado, né? Acaba que também o medo, as cobranças, cada aluno, cada ser humano que está buscando esse caminho, né? Que não é um caminho fácil, acaba que o Uhum. emocional desses estudantes ficam totalmente fragilizados. E essa reta final, essa semana, é a que mais se eleva o nível de estresse e de ansiedade. E você falou da questão da neuroinflamação, a gente está falando da questão dos neurotransmissores, a gente está falando de uma questão química. Por isso que a Isso. psicologia ela não pode trabalhar sozinha, porque quando existe um desequilíbrio nesses neurotransmissores, acontece o quê? A elevação da ansiedade, a desmotivação, a insônia, a dificuldade de concentração. E a psicologia, como esse suporte de rapport, né? A psicologia que fica muito próximo não só desse aluno, mas dos familiares, ela tem esse objetivo de dar esse suporte, de minimizar esses sintomas. A gente começa a observar que o aluno começa a ficar mais irritado, fica Uhum. tendo desconcentração, ele fica com a questão da atenção, da memória totalmente prejudicada. A família tem que estar ativa no processo, não piorando a pressão. Essa é uma semana de pressão. A família ela tem que acolher. A família tem que fazer realmente o que deve ser feito. Entender que todos os alunos que estão buscando o Enem, eles estão dando o máximo deles. A gente tem que entender que também a grande maioria, eles são também consequência do que se passou ali desde a pandemia do Covid-19, que eles Isso. precisaram estudar naquela fase mais difícil da humanidade e hoje eles estão aí dentro de um dos maiores concursos do planeta, que é o Enem. Um Enem que muitas vezes suscita psicologicamente sintomas não só mentais, mas corporais. E que por isso a psicologia ela não pode trabalhar sozinha, nunca, nenhuma área deve trabalhar sozinha. A multidisciplinaridade faz com que o suporte seja integral. Estar aqui conversando com você hoje numa segunda-feira, na semana que antecede esse grande concurso, onde jovens, até pessoas mais adultas estão E- tentando fazer o Enem, faz com Uhum. que a gente entenda que a química do cérebro ela precisa justamente da farmacologia, que é uma casadinha imprescindível na vida, né? A gente quebrar todos É. os paradigmas, a gente fazer com que as resistências, os estigmas sejam totalmente, vamos dizer assim, diminuídos para poder a gente trazer o equilíbrio emocional. Nós temos médicos nos assistindo, nós temos pessoas que também vão fazer o Enem, né? Os jovens que vão fazer o Enem e as pessoas de outras áreas também que nos assistem, porque a psicologia não trabalha só, trabalha com Uhum. todo mundo de mão dada. Isso. Certo. É, não, com certeza. E porque a gente percebe muito, assim, você falou, né, essa questão, como é o tema mesmo, a química das emoções. É, porque é um turbilhão, né? Então, praticamente a gente vê os estudantes porque a gente tem aqueles neurotransmissores, né? A motivação você tem a dopamina, o bem-estar você tem a serotonina, o GABA você melhora a qualidade do sono, a noradrenalina também gera aquela energia. Então, tudo isso às vezes está desregulado, né? O que é para estar, não é para estar abaixo e para cima, é para estar em equilíbrio. Então, muitas vezes isso está ou muito elevado ou muito para baixo, aí tem aqueles sintomas, ou às vezes uma euforia, ou uma irritabilidade, ou às vezes uma apatia, uma tristeza, uma astenia, um desconforto, né, assim, geral. Então, quando a gente fala dessa química das emoções, é importante lembrar que o nosso cérebro trabalha o tempo todo, né, com substâncias químicas, que são esses neurotransmissores, que são essas substâncias que elas são, mas para serem produzidas, elas precisam de, às vezes, elementos como vitaminas, aminoácidos, minerais. Tudo isso influencia diretamente no nosso humor, concentração e até a forma como a gente vai reagir, né, diante de algum estresse, alguma ansiedade maior. Então, Lícia, a gente percebe que o emocional realmente tem um reflexo no físico, né? Que às vezes a pessoa, né, sente aquele desconforto, né? Às vezes não consegue respirar, ou às vezes uma palpitação, fica com mais São as taquicardia, questões suando, psicossomáticas, né? A gente fala né? sobre psicossomático, o que é Exato, que eu sinto internamente e o que é que eu externizo no meu corpo. E você vai isso. ver muito, você como você faz essa assistência farmacológica e você escuta individualmente os seus clientes, os seus pacientes, porque a gente faz essa indicação,
seja multidisciplinar, mas na verdade a gente está fazendo isso de forma interdisciplinar, que eu acho que é o mais necessário Isso, atualmente. Quando o paciente começa a apresentar uma irritabilidade que não seja a natural, a normal, porque ansiedade todo mundo tem, né, Luciana? isso. Todo mundo É. tem ansiedade, medo, são questões de preservação e proteção do ser humano. Mas quando ele começa, o aluno, ou esse estudante que está ali nessa semana de prova, começa a apresentar algum tipo de sintoma que é atípico, que está excedendo, que está trazendo grande sofrimento para ele vai precisar dos fitoterápicos que você tem na sua Uhum. farmácia, ele vai precisar de uma avaliação médica, muitas vezes necessária do psiquiatra, da psicologia e da farmacologia, trabalhando de forma interdisciplinar, para poder minimizar esses sintomas, para trazer o equilíbrio. A gente está falando de equilíbrio químico, não só do cérebro, mas do corpo, e tudo isso Uhum. sendo comunicado. Porque no momento que eu indico um paciente para você, que a gente faz isso diariamente, semanalmente, inclusive, principalmente nessa última semana de Enem, Uhum. né, que está sendo muito, É. a busca está sendo imensa. As pessoas que estão nos assistindo hoje, nós temos aí na Formule, na farmacologia, hoje fitoterápicos que são de suma importância e que fazem essa cobertura. E que por isso que a gente está falando hoje aqui ao vivo para vocês, para Uhum. que Luciana, enquanto farmacêutica, ela possa explicar melhor o que é que se tem hoje no mercado e o que pode ser utilizado a partir dos 6 anos de idade. A partir dos Isso. 6 anos de idade, a gente já pode trazer a fitoterapia. Imagine para esses adolescentes, para esses jovens adultos, para quem está buscando fazer o Enem hoje, Uhum. atualmente, né? O que é que você tem hoje, Luciana, que eu posso dizer assim, ó, eu estou com um paciente hoje, inclusive eu tive vários pacientes de Enem hoje que saíram aqui da clínica, estou na clínica do Fred Sim. Barreto, uma estrutura magnífica aqui no Ciro Business, e Sim. aqui, hoje os pacientes, eles falaram, graças a Deus, doutora Alice, a senhora me indicou a Formule, foi desse jeito. Porque eu já estou plena com HS Focus e o Antileste. Eu queria que você falasse um Uhum. pouco desse mecanismo de ação que a gente tem hoje na fitoterapia e que muitas É. vezes, quando eu não tiver mais a fitoterapia, eu vou buscar sim a alopatia. A gente trabalha todo mundo em comunicação, seja a Uhum. psicologia, a farmacologia e a medicina, todo mundo em uníssono, para poder Isso. trazer essa diferença. Eu queria que você falasse sobre o HS Fox, o Ancileste nesse mecanismo de ação nessa semana que antecede o Enem. Certo. Pronto. Antes de começar, eu quero só reforçar que isso que você falou, assim, a gente chama de neurosuplementação, né? Porque ele vai agir, que a gente tem que trabalhar gerando, primeiro de tudo, a energia, mas quando eu digo energia, não é energético, certo? Não é estimulante, é energético. Então, a gente precisa trabalhar a primeira coisa são as mitocôndrias. Né? A mitocôndria é a nossa usinazinha de energia. A gente precisa dar substrato para aquela mitocôndria estar gerando novas mitocôndrias, fazer a biogênese e gerar energia. A energia é aquilo que a gente chama de ATP, que é o que faz a gente acordar, se levantar de manhã e seguir. Então, isso é a mesma coisa, que ajuda o estudante, né, na hora de focar, na hora de ter energia para estudar. Só que, e além da mitocôndria, para qualquer coisa que o paciente, que o paciente, assim, que o estudante ou qualquer pessoa vai ingerir, para ter uma absorção e ter uma resposta no organismo, precisa que o intestino daquela pessoa esteja em equilíbrio com as bactérias boas e as bactérias más, né? A boa esteja em maior quantidade, e com isso o intestino ele vai estar em equilíbrio, a membrana, a barreira intestinal vai estar como é que a gente diz assim, não vai estar permeável, então ela vai conseguir filtrar, não vai deixar entrar toxinas e vai conseguir absorver o que é importante, porque não adianta você né, assim, às vezes se alimentar direito ou ter uma suplementação, algo, se você não consegue assimilar, absorver aquilo ali. Então a gente foca também nessa questão do intestino, que é importantíssimo, intestino e mitocôndria. Aí a gente vai ver qual é a suplementação que vai ajudar a melhorar a questão da ansiedade, a ajudar na redução da tristeza, que vai gerar mais bem-estar, como Lícia falou. E o que é isso? São substâncias que vão auxiliar a formação daquele neurotransmissor do bem-estar, tanto da dopamina como da serotonina, mas principalmente da serotonina, mas isso dependendo muito do horário do dia. Então, existe uma substância chamada de ancilés,
como o próprio, ou a relícia, o ancilés é uma substância que ele é um fitoterápico, que é extraído de uma planta chamada escutelarina, Scutellaria lateriflora, e ela age já exatamente sobre uma substância serotoninérgica. Então, ela propicia a formação de serotonina. Mas é importante que aquele paciente, por exemplo, se aquele paciente, além de ele estar tomando o ancilés, se ele está tomando, se ele tem tá com as vitaminas do complexo B equilibradas, porque para formar determinado neurotransmissor, a gente precisa, por exemplo, da B12, da B6, como é que está o aporte de magnésio, como é que está o zinco. Então, são suplementos de micronutrientes, não é sair a vitamina D, não é sair por aí, eu vou tomar isso aqui, porque não é assim, gente, porque cada organismo tem uma necessidade, e muitas vezes você, às vezes, né, tá com um suplemento de vitamina e mineral que é só subdose, você não está tendo resposta naquilo, além de estar, às vezes é o excesso de corante e tudo que tem nas formulações prontas. Então, a gente procura estar ajustando isso nesse paciente. Então, o ancilés é uma planta que você pode estar utilizando pela manhã, porque mesmo sendo um ansiolítico natural, ela não gera sedação. Então, ela tem uma ação, como eu falei, serotoninérgica, ela vai estimular a formação da serotonina e vai conferir bem-estar ao longo do dia. Ela normalmente, ela pode ser utilizada até 2 vezes ao dia, tanto né, pela manhã, para manter aquele dia, como no final da tarde, que gera, muitas vezes a pessoa está com cortisol, às vezes tem essa oscilação do cortisol e às vezes gera aquela, né, dá aquela irritabilidade, ou aquela euforia maior, ou mesmo uma indisposição, e às vezes até a compulsão alimentar, ela consegue controlar isso. Isso a gente está falando do ancilés, E tenha né, focando certeza que primeiro no consegue, CA. porque os pacientes, eles acabam comunicando que eles estavam num nível de compulsão tão exagerado, até a gente sabe porque a alimentação, ela alivia, ela calma, e com o uso Isso, do Ancilesse, eles comunicam que diminuiu bastante, eles acabam agradecendo porque regula o humor, né? Não adianta a tocou gente numa passar coisa. apenas o HS Focus para estimular a aprendizagem, para ter o foco, se a gente não tem algo que equilibre. Até porque o nível de cortisol vai estar lá em cima nessa semana, né? E eles Porque a precisam. gente tem que fazer esse equilíbrio, por isso que a gente usa muito essas substâncias, que são, o ancilés é uma substância que a gente chama de adaptógeno, né? São substâncias extraídas de vegetais ou de cogumelos que ajudam o corpo a lidar melhor com o estresse, ajuda, né, nessa questão da neuroplasticidade, que é a questão da resiliência mesmo cerebral, então você conseguir se modular, se moldar a essas dificuldades que vão acontecendo, né? Esse grande número de informações que você precisa absorver. Então, não adianta você né, usar uma coisa isolada, precisa fazer uma combinação. Então, o ancilés é uma substância, um foco na ansiedade, mas às vezes aquele indivíduo. Então, uma pergunta que Lícia fez até a gente conversando, será que essa pessoa que uma pessoa candidata a utilizar o ancilés, e se ela estiver já utilizando, de repente, Outros fármacos, né? outra, né, uma substância farmacológica, no sentido de ser uma substância, um medicamento, às vezes é um ansiolítico medicamentoso, um antidepressivo. Então, muitas vezes, com relação ao ancilés, então, o paciente ele pode estar utilizando sim. Então, ele pode estar utilizando, inclusive, como substância para auxiliar no desmame de algum medicamento psicotrópico, caso haja a necessidade, conversando sempre com o psiquiatra. A gente sempre, caso a pessoa esteja utilizando alguma coisa e que precise de alguma intervenção, sempre na orientação farmacêutica, eu falo, né? Vou conversar com o Com o Lícia, a gente profissional de assistência daquele paciente. falar com o profissional que indicou o medicamento, caso esse medicamento vá interferir de alguma forma, né? Mas na maioria das vezes não tem necessidade, porque essas substâncias que a gente está falando, esses vegetais, essas plantas, esses fitoativos, eles não interferem em outros ansiolíticos. Isso depende muito do tipo que a pessoa está usando, por isso que é importante a gente estar conversando sempre. E além disso, existem substâncias também que podem ajudar nos comportamentos depressivos. Tanto a depressão que a gente chama de depressão leve, quanto a depressão moderada,
existem substâncias, como é o caso de uma substância chamada de Citaxin, que a gente conversou também falando um pouquinho sobre essa substância, que ela pode, inclusive, ser utilizada junto do Ancilés, porque, assim, o Ancilés é um ansiolítico natural. Então, ele vai ajudar, vai controlar a ansiedade, né? Reduzir a ansiedade daquela pessoa. A ansiedade, o estresse vai aliviar. O antidepressivo natural, quando eu estou falando aqui, o antidepressivo natural é porque ele é denominado assim. É uma substância, essa substância de taxina é uma substância que ajuda na restauração do humor e no equilíbrio mental. Então, ela tem uma tolerabilidade maior do que os antidepressivos convencionais, mas isso ela tem, às vezes, até consegue reduzir em torno de 57%, mas isso porque ela faz exatamente uma modulação do glutamil, que é um neurotransmissor bastante excitatório, mas o foco é sempre a gente ver se aquela pessoa, se ela está tomando alguma coisa ou não. É claro que um indivíduo que não toma nada e que vai iniciar uma formulação fitoterápica, possivelmente ele vai ter uma resposta bem mais rápida e mais assertiva do que uma pessoa que está utilizando já há um tempo um antidepressivo, né, farmacológico, O alguma time, eu acho que o time de resposta vai ser outro, porque se eu faço uso isso. de alguns antidepressivos, de ansiolíticos e outros fármacos, os fitoterápicos eles entram como se estivesse na contramão, vamos dizer assim, em termos químicos do cérebro, mas ele vai precisar de um tempo maior para poder ter resultado, mas a gente percebe na prática clínica que existe o resultado sim. Lógico Uhum. que os pacientes que não fazem o uso, né, como os pacientes que fazem uso só da fitoterapia, que a gente pede diretamente para você, eles veem que em 2 semanas eles já têm resposta. Isso. Normalmente em 2 semanas já existe resposta, seja da melhor concentração, eles ficam com maior resposta de compreensão, de criatividade e Uhum. começam a ter uma tranquilidade maior para poder resolver as questões desses simulados que antecedem o Enem, porque a gente Isso. está falando hoje para esses jovens do Enem, né, de uma Isso, a forma velocidade de geral. raciocínio, exato. Então, muitas vezes, pelo nível de estresse, o cortisol lá em cima, a cobrança, a autocobrança, a cobrança da sociedade, a cobrança da família, a cobrança de um mundo que está engolindo cada jovem cada vez mais rápido que a própria internet. Então, Uhum. os fitoterápicos como o Ancilés, o Fitacin, né, o Fitacin, e muitas vezes a gente acrescenta ainda a pinetonina, não é? Para poder Isso mesmo. modular ali a questão do sono, porque o sono, É principalmente fundamental. nessa fase, nessa semana, a gente tem que falar do sono, que o sono ele é o termômetro do ser humano. Quando Isso. esse sono está apresentando alguma irregularidade, alguma privação, alguma situação maior, é importante que a família que está observando esse jovem que está antecedendo aí o Enem, observe se ele está tendo qualidade de sono, se ele está tendo hiperfoco por causa da questão da internet, etc., ou por causa da questão mesmo da ansiedade antecipatória do Enem. Então, Uhum. o Enem ele vai provocar um boom de situações nesses jovens. E a fitoterapia, como você está falando, principalmente o que a gente tem de mais novo hoje aí, né, na formula, que não causa nenhuma dependência, nenhum efeito colateral, nem com os medicamentos que essas pessoas, esses jovens já façam uso, ela Isso. faz a regulação Uhum. química do cérebro. Né? Eu É. queria que você falasse também da pinetonina, porque É, muitas vezes as pessoas utilizam muito a melatonina, mas tem aí algo mais, né, tem, novo no tem. mercado. Isso. Porque é como Lisa falou, assim, o ponto-chave, né, nessa questão mesmo que a gente chama dessas dores, né? Às vezes é até chamada de dores da alma, que entra aí a tristeza, a anedonia, a falta de foco, concentração, ansiedade, o próprio estresse, a E tudo neuroinflamação. isso leva para o esgotamento mental, até um burnout Isso mesmo, desses. a exaustão mental. Então, a insônia, né, tanto a falta do sono, a privação do sono, ou o sono entrecortado, aquele sono que não é reparador, a ideia de se suplementar antes de dormir, às vezes é necessário até fazer algum tipo de suplementação exatamente antes de dormir, para quem tem aquele sono mais entrecortado, porque a qualidade do sono é no sono que você vai ter o bom aprendizado. Né? Um sono bom, você tem um aprendizado melhor, porque você tem a consolidação da memória. O sono bom, né? É um sono, é aquele sono que ele é sinaptogênico, a gente chama, ele ajuda nas sinapses, que as sinapses é exatamente
a comunicação entre um neurônio e outro. Aí o neurotransmissor, pum, ele pula e fica, vai na fenda sináptica e passa para outro neurotransmissor, que aí vai fazer, né, a sua sequência de acordo com o que ele vai fazer. Vai produzir dopamina, serotonina, adrenalina ou GABA. E o Então, próprio sono irregular, mesmo que isso. ele, vamos dizer, a gente fala muito hoje, temos aí várias médicas nos assistindo, os endócrinos, né? Doutora Rita, doutora Regina Reumato, então assim, tem várias especialidades que estão nos assistindo. Imagine metabolicamente falando, fisiologicamente falando. A higiene do sono tão falada, seja pela psicologia, pela medicina, pela farmacologia, muitas vezes ela não depende apenas do que a gente tem internamente ou externamente na nossa casa, na nossa rede de apoio, seja com os estímulos que tem que ser diminuídos, né? Seja a questão da tecnologia, 30 minutos ou 40 minutos antes de dormir, um bom sono, uma boa alimentação, fazer atividade física, tudo isso hoje é tão falado sobre a higiene do sono, mas a gente muitas vezes depende quimicamente de outras substâncias. A gente tem que quebrar o paradigma, o estigma, para poder regular. Quando a gente vai regular um paciente, a gente vê na investigação anamnésica ou na continuidade da prática clínica da assistência desses pacientes que eles precisam desses fitoterápicos. Não só a melatonina ou o indutor do sono, a gente tem médicos aí nos assistindo, nós temos vários tipos de Não é indutores do sono, substância, tem. né? Mas a gente tem a pimetonina. Eu queria que você falasse um pouco da Pronto. pimetonina nesse caso. Uma coisa interessante que você falou é exatamente quebrar essa questão de estigma de paradigma, é, porque às vezes a pessoa até para ter uma resposta melhor precisa e não tem e vai fazer bem. Por exemplo, principalmente na parte fitoterápica, esses voltados para a qualidade do sono, ansiedade, ou a própria depressão, o foco, nada disso habitua, ou seja, não tem possibilidade de ter, né, causar dependência, a pessoa ficar, eu vou ficar dependente e tudo. Existem situações que realmente é algo que foge do controle da substância fitoterápica, do fitoativo, e realmente tem que partir para um psicotrópico. Mas a gente está focando aqui A em gente está substâncias focando nos fitoterápicos, mas mesmo que aqueles que fitoterápicas. estão nos assistindo, que fazem uso dos psicotrópicos, eles podem fazer a parceria Existe, a com os grande fitoterápicos. maioria a gente consegue. Existem aqueles que realmente não podem, mas esses que a gente está falando podem sim. Por exemplo, a pinetonina, que é o que Lisa falou. Então, existe, né, a melatonina, que é o hormônio do sono e que é produzida pelo nosso organismo quando a gente está próximo, né, do horário de dormir, ambiente escuro, essas informações todas. E muitas vezes a gente não consegue ter uma produção adequada da melatonina. E a melatonina, além de ser o hormônio do sono, ela tem várias funções antioxidantes, assim, ela é excelente para com vários fatores. Pode fazer uma live depois só sobre melatonina, porque é fantástico. Mas existe, a gente tem a suplementação com melatonina em várias formas, gotinhas, jujubinha, várias, mas existe a pinetonina, que é uma substância que é um spray nasal, né? Então, a pinetonina, esse nome assim, pinetonina, é porque ela tá associada, né, à glândula pineal, e está associada, que fica na base do crânio, e está associada também à melatonina, mas a melatonina vegetal. A pinetonina é uma junção de dois tipos de óleo, lavanda e fainato, e como ela é veiculada, administrada por via nasal, são jatos de 1 a 2 jatos em cada narina, tanto pela manhã quanto à noite. Por quê? Ela vai agir exatamente no sistema límbico, então ela tem uma permeação, uma biodisponibilidade maior, porque você não está ingerindo. Quando a gente ingere alguma coisa, a gente passa pelo trato gastrointestinal, lá vai ter a dissolução, a biodisponibilidade, a absorção, a metabolização hepática, renal. Então, isso não acontece no spray nasal. Então, ele tem uma resposta relativamente mais rápida do Muito que rápido, né? Porque os algo, cavernosos vai né? direto para o cérebro. Exato, exatamente. Ela consegue atravessar a barreira hematocefálica, então tem uma resposta mais rápida e ela estimula tanto a serotonina e também à noite, no horário obedecendo o ritmo circadiano, principalmente quando já está mais escuro o local, quando o paciente vai aplicar e ele já está sem estímulos eletrônicos, né, de luz, ela vai estimular a melatonina. Isso é a substância pinetonina. Quem utiliza indutor do sono, ou quem utiliza, por exemplo, o indutor do sono, um Zolpidem ou algum outro indutor do sono, ou algum ansiolítico para dormir, que também não é interessante, mas, de qualquer maneira, ou um ansiolítico durante o dia, a pinetonina pode ser utilizada, sim,
por essas pessoas. E além da pinetonina, existe a fitomelatonina oral, tanto em cápsula como em gotinhas, que eu tenho comentado com isso, que é o Herbatonin. Então, a Herbatonin, ela é uma melatonina vegetal, que ela estimula a produção, porque assim, quando a gente utiliza ou a fitomelatonina, ou a pinetonina, ou a própria melatonina, essas substâncias, elas estimulam de forma endógena a que o nosso organismo, que não estava conseguindo produzir a melatonina suficiente para gerar um sono, né, para induzir para gerar um sono reparador, produza. Então, a função é essa, certo? Ela estimula o nosso organismo a produzir a melatonina que a gente deixou de produzir, ou que a gente diminuiu a produção. Então, o uso de algumas substâncias, a gente precisa estar sempre usando sempre a menor dose, que tem uma resposta terapêutica. Então, Herbatonin, Phytoshelly, que é derivado da cereja, que também é uma melatonina vegetal, e a pinetonina são substâncias, os dois primeiros, orais, e a pinetonina nasal, que ajuda a melhorar a qualidade do sono, tanto a induzir como a gerar um sono de qualidade, que esse sono é fundamental para um estudo, um aprendizado no dia seguinte. Além de fazer toda aquela energia, toda a higiene, como eles falam, a higiene do sono, a higiene bioquímica, isso daí é propiciado pelo sono. Então, na hora que você utiliza uma substância dessa para estimular a melatonina e utiliza muitas vezes um antioxidante para quem está neuroinflamado, então uma curcumina, uma quercetina, então você vai conseguir trabalhar essa neuroinflamação durante o sono. Você vai conseguir melhorar a higiene bioquímica que o próprio sono já promove, né? Que é a chamada higiene. Talvez aí, nesse momento que você faz o uso da pinetonina, desses medicamentos, fazer juntamente com a higiene do sono e trazer as técnicas de respiração, mindfulness, outros tipos de técnicas de meditação, que aí vai reduzindo mais ainda com o seu próprio corpo, com a sua própria ação interna, a diminuição do cortisol. Porque a gente tem que dar as mãos, né? A gente vai fazer com que esse aluno, esse jovem, ele utilize a fitoterapia para diminuir os sintomas de irritabilidade ou de falta de concentração, porque, estou apresentando um sono que não está regular, estou apresentando um sono picado, um sono privado. Então, os pais, né, os seus responsáveis, podem buscar a Formule, ter um momento individual, singular com Luciana, e aí na anamnese ela entender melhor o que é que esse jovem está apresentando nesses últimos dias, porque imagina a tensão, o estresse elevado, eles ficam tão preocupados, tão atentos, uma hipervigília de brainstorming de informações, que muitas vezes eles não dormem, e dormir é necessário, dormir é importante nesses dias. Não, o primeiro passo é o sono. Inclusive, eles precisam modificar a rotina dessa semana. Eles não podem achar que devem fazer tudo de uma vez na última semana. O que aprendeu já está realmente memorizado e aprendido. Eles podem passar, né, fazer os seus resumos necessários, mas eles têm que ser mais acolhidos, abrigar-se mais nesses últimos dias do que obrigar-se mais. Porque eles precisam justamente da prevenção do esgotamento. A prevenção do esgotamento passa pela psicologia, nesse olhar da assistência, pela farmacologia, pela nutrição, pela endócrina que está nos assistindo, pelos os profissionais de saúde de uma forma geral e principalmente pela sociedade. A sociedade tem a ver com a rede de apoio desses jovens, né? Certeza. Como até tem Rita perguntou aqui, a pinetonina é spray ou em gotas? É em spray, Rita. Outra coisa sobre a pinetonina. Qualquer idade que pode utilizar a pinetonina ou tem uma idade, uma faixa de idade? O ideal, a pinetonina ela pode ser utilizada a partir dos 10 anos, certo? A pinetonina você pode utilizar, dependendo da necessidade, 2 jatos, 2 inalações, da mesma forma como a gente utiliza aqueles sprays, né? Para descongestionante e tudo, alguma coisa. Tem algum paciente com alergia? Pode? Tem alergia, alguma coisa? Olha, com relação à parte alérgica, é muito difícil, certo? Ela tem a base dela é o soro fisiológico. Então, assim, a questão alérgica, eu nunca vi nenhum paciente mencionando, nem na literatura consta, mas a gente... Assim, é importante fazer essa pergunta, né? Doutora Regina, ela está perguntando, além de doutora Rita ter perguntado sobre a questão de ser spray e gotas, a pinetonina,
Doutora Regina, que também é pediatra, reumato, ela está perguntando se esses fitoterápicos podem ser usados em crianças com TEA ou TDAH e a partir de qual idade? Pronto. Os fitoterápicos, doutora Regina, que a gente está falando a partir de 6 anos. Isso, alguns fitoterápicos você pode utilizar tranquilamente a partir de 6 anos, inclusive um que eu vou falar agora, a gente estava falando, por exemplo, do Ancilés, o paciente com o transtorno do espectro autista, como o TDAH, pode utilizar, assim, é interessantíssimo, inclusive tanto a melatonina ou a fitomelatonina, que tem trabalhos enormes falando sobre o uso, né, a importância da melatonina para o paciente com o autismo, principalmente, né, com o espectro. Mas eles podem ser utilizados e a gente vai falar agora, entrar exatamente no foco, nessa questão mesmo do foco, que a gente precisa, porque a gente tem, durante o dia, a gente tem o nosso dia, ele tem aquele. É tanto que existe o sol, né, o momento que para aquela coisa, né, que fica mais meio-dia, e depois vem a sombra. Então, existe aquele momento, né, o momento inicial, que é da atenção e da motivação, quando você começa o dia para você estudar, fazer suas atividades, trabalhar, né? Aí, E é os importante exercícios. lembrar, Luciana, que todos esses fitoterápicos que a gente está pontuando para os estudantes de Enem, para os jovens que estão para fazer o Enem, eles servem também para os concurseiros de plantão, né? Não Também, só. assim, a fisiologia, a fisiopatologia, a farmacologia é a mesma, certo? Então, a necessidade é semelhante e pode sim. Aí, nesse caso desse tipo de pessoa, né, do adulto, que normalmente não é um adulto, já é um adulto, a gente consegue utilizar até outras substâncias que para melhorar essa questão da irrigação cerebral. Então, existem algumas substâncias que a gente chama de nootrópico. Então, que é isso que eu falar, assim, a dopamina, normalmente a gente precisa dela muito durante o dia. Então, aí vem aquele momento, assim, daquele período meio que, assim, 10 horas, você já começa a precisar da acetilcolina, que é onde está a memória e o foco. Então, a acetilcolina é essa substância que é a grande substância responsável pela cognição, memória, concentração, foco, produtividade, raciocínio. Então, a gente precisa trabalhar substâncias que tanto inibam a acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina para deixar ela mais na fenda, e também trabalhar substâncias que evitem, que melhorem as condições das proteínas estruturais, que são que às vezes elas, quando são danificadas, elas podem se aglomerar em regiões do cérebro, como é o caso da proteína beta-amiloide, que é a proteína que se aglomera, que, né, está relacionada ao Alzheimer, demência também, principalmente ao Alzheimer, e essa substância vai interferir totalmente esse emaranhado de proteínas que não vão ter mais função e que deveriam ser eliminadas. Esse emaranhado ele gera exatamente essa questão da dificuldade da memorização. Começa a E de gerar todo jeito as doenças. você vai o quê? Questão de modular. Você vai modular para Isso. poder equilibrar, principalmente quando a adrenalina e o cortisol estiverem bem acima da normalidade, né? Porque você precisa estar modulado para poder deixar que a dopamina, né, assim, que a acetilcolina, na realidade, comece a trabalhar. Então, o que é que a gente tem de substância ligada a isso? Como eu falei, né, a acetilcolina é a substância do aprendizado da memória. Então, o aprendizado também envolve o quê? Um sono de qualidade e o aprendizado está ligado à aquisição e consolidação, porque você está lendo, você está aprendendo, mas você precisa memorizar e consolidar aquilo né, no cérebro, na região do cérebro responsável por essa consolidação, para você poder dizer, eu aprendi aquilo. Então, a gente chama de substâncias smart drugs, são as conhecidas como drogas da inteligência. Então, as drogas da inteligência, existem as substâncias medicamentosas, né? Como existem algumas substâncias, como a questão mesmo, né, do metilfenidato, da lisdexanfetamina, que são as substâncias muito utilizadas pelo o paciente com TDAH ou por pacientes que não têm, mas que estão querendo foco, concentração.
e que não é interessante, porque essas substâncias são substâncias medicamentosas de prescrição médica do médico especialista, precisam de uma receita diferenciada, receita amarela, e são substâncias que devem ser utilizadas com cautela, para quem realmente precisa, né? Para quem tem um transtorno que precisa. Mas as drogas da inteligência de origem vegetal, esses pacientes podem utilizar também mesmo em contato com substância medicamentosa. Então, o paciente com TDAH, por exemplo, que toma metilfenidato, existe substâncias como o Crocs, que tem uma resposta tão boa quanto foi mostrada o Crocs ativos, que é um fitoterápico, que tem uma substância, que é uma substância que estimula a acetilcolina. Mas uma substância que a gente utiliza bastante, e Lisa conhece bastante essa substância, que é um smart drug, é o HS-Fox e o Brain Factor. Então, o HS-Focus, ele é uma substância extraída, eu brinco muito, o que é que o talo do aspargo e o que é que o bicho da seda tem a ver com a memória, raciocínio, então tem tudo a ver, no sentido dessas substâncias serem extraídas esse fitoativo. Então, do talo do aspargos é extraída uma substância chamada de asparagrolina, que é uma substância que ela é retirada do talo e que é denominada, tem esse apelido, de HS Focus. Essa substância ela melhora bastante a questão da capacidade de tomada de decisão, de produtividade, melhora a parte cognitiva. Né, de aprendizagem, Exato, de proatividade cognitiva, né? Cognitiva, porque ela tem um mecanismo de ação um pouco diferente. Ela tem a acetilcolina, que é uma substância que vai formar a acetilcolina, que é esse neurotransmissor, né, que é importante para a cognição, mas ela também ela melhora, aumenta a expressão de uma proteína chamada de HSP70, que é a proteína de choque térmico. Ela atua protegendo e reparando proteínas danificadas pelo estresse. Então, ela vai evitar, ela vai impedir esse aglomerado dessas proteínas que deveriam ir para o lixo, ou seja, ser eliminadas do corpo. Ela vai evitar essa aglomeração ou mesmo vai eliminar, evitando esse acúmulo que vai atrapalhar a memória. Então, o HS-Focus, ele é conhecido como um psicoestimulante natural. E Mas ele é um pode ser utilizado com psicoestimulante. pacientes TEA e com TDAH também. Também pode ser utilizado, ele é um psicoestimulante natural, como esses que a gente falou, só que o psicoestimulante medicamentoso, o HS-Fox, é natural e não gera, ele melhora o foco, aumenta realmente o foco, sem causar agitação. Ele Não tem tem uma nenhum efeito capacidade, colateral, o é HS. muito difícil, assim, pessoas que têm, pessoas, eu não sei que a pessoa tem algum tipo de alergia a aspargo, mas não é tão comum. Mas é uma substância que ela é envolvida por um lipossoma que permite que ela não tenha, não gere nenhum tipo de dano à questão da mucosa gástrica. Ela tem ela melhora a tomada de decisão, ela não causa dependência, ela melhora tanto o raciocínio como a produtividade. Ela tem uma tecnologia que ela pega, que o talo do aspargo, ele é padronizado nessa substância, que eu digo, essa asparaprolinas. E o foco maior é exatamente impedir esse emaranhado proteico. Além de impedir o emaranhado proteico, de estimular a formação de acetilcolina. O HS-Fox ele pode ser utilizado a partir de 6 anos, existe uma dosagem de 6 a 11 anos, e dependendo, às vezes uma pessoa de 10 anos começa a usar a dose do adulto, dependendo do peso daquela pessoa. Mas e tem a dose do adulto. Ela pode ser utilizada pela manhã, normalmente, e também no final da tarde. Então, de 1 a 2 vezes ao dia. O HS-Fox, ele pode sim, na mesma cápsula, ser associado com o Ancilese, que fica excelente. E Porque aí pode você... ser em forma de quê? De cápsulas, em Isso. forma de jujubas, em Pode... forma de chocolate, de pirulito? Isso. A gente tem, pode ser na forma de cápsula, que é a tradicional, a jujubinha, o bombom, a jujuba, o bombom, em algumas situações são formas farmacêuticas legais, o próprio pirulito, para estar utilizando algumas substâncias que você quer que fique agindo mais vezes no seu, assim, você precisa estar sendo aquela liberação mais contínua, principalmente o pirulito, né? Existe, por exemplo, a pastilha sublingual, existe o tablete, que você vai colocando aquilo debaixo da língua, não com essas substâncias, seriam substâncias que a gente chama, que eu vou dizer no final, que são umas dicas, que é umas substâncias que você vai colocando assim debaixo da língua
tanto, quantas vezes quiser, quando você tiver, tá estudando, tem aquela necessidade de melhorar o foco, você coloca debaixo da língua. Vai de noite, coloca, vai dormir assim, já tá perto do sono, coloca. Acordou no meio da noite, coloca de novo debaixo da língua. São substâncias, são aminoácidos. Eu vou dizer quando a gente tiver, né, assim, mas eu já passo aqui, já falo agora. São umas dicas só para a gente voltar para esse nootrópico. Essas substâncias que eu estou falando aqui, que podem ser utilizadas de forma sublingual, né, do jeito do spray nasal da pinetonina, o sublingual você tem a absorção já começando pela mucosa oral, né, já vai absorver, Que é e mais pela rápido. região sublingual, exato, que tem mais irrigada, então E você tem acaba, Luciana, que quebra algumas barreiras, tipo, nem isso. todo jovem, nem toda criança, nem todo ser humano gosta de tomar cápsulas ou comprimidos. Na hora que É, você traz essa gama de situações que são boas, eu já fiz, uhum, experimentei o HS Focus no chocolate, que é uma delícia, que ele nem tem açúcar, né? Ele pouco, nem não tem leite, a não gente tem a chama tão, lactose, nem tem o açúcar, que não isso é tão tem a importante, né? lactose, nem a proteína Então, do leite. então, isso para si, para a sociedade, para os médicos que estão nos assistindo, seja a doutora Rita, a doutora Regina, que tem aí essa gama de crianças e adolescentes nos seus consultórios, a endocrinologia, a reumatologia, tudo, né, precisa. Então, assim, a gente acaba trazendo algo novo para o mercado que precisa quebrar o paradigma e entender, tira as resistências, os estigmas, a gente tem fitoterápicos e também a alopatia aí, vindo para somar a um planeta tão adoecido. Imagine na semana do Enem, porque a gente está falando sobre a Uhum. semana do Enem. Eu queria fazer uma pergunta a você sobre essa semana do Enem. Esse HS Foco, juntamente com a SLES, eu posso Uhum. utilizar esses últimos dias que eu tenho, a gente tem praticamente 5 dias aí, né, para a É, prova do domingo. Eles fariam uma diferença para esses jovens que estão fazendo o Enem? com certeza. É o momento dele estar utilizando o HS Focus 2 vezes ao dia. Pela manhã e à tarde. Assim, quando eu digo à tarde, é pela manhã à tardinha, né? Próxima de 5, entre 5 e 6 horas de manhã, logo quando ele vai iniciar suas atividades, né, de estudo, ou da escola e tudo. Mas isso aí de forma oral. Mas ele pode, principalmente nessa semana, então, que às vezes ele né, fica com aquela, quer revisar algumas coisas ou quer consolidar outras, ele pode estar utilizando essa pastilha, eu chamo de pastilha sublingual ou cápsula sublingual, mas principalmente pastilha, com uma substância que eu gosto muito, eu coloquei até aqui, que é a teanina, a taurina e a glicina. Não é a taurina em concentrações elevadas, que às vezes as pessoas confundem a taurina com psicoestimulante. Não é. Então, são substâncias que a gente vai estar utilizando 3 a 4 vezes, 3, 4, 5 vezes, e colocando debaixo da língua. Isso são aminoácidos que têm ação nootrópica. Nootrópica é aquela substância que melhora o funcionamento cerebral, E ela melhora a tira irrigação aquele delay, né? cerebral, Aquela sobrecarga, aquela fadiga. Um exemplo, se sobrecarga. agora eu estou, agora à noite, estou precisando passar uma revisão de uma matéria e eu não estou conseguindo, eu posso fazer o uso, né? Para sentir aquele hábito Pode, pode, cerebral. pode, pode fazer tanto essa pastilhinha com essa função do foco, que a gente chama pastilha do foco, aquela coisa meio que SOS, certo? Como o SOS da ansiedade com pessoas que tenham picos de ansiedade. Você está com ancilés, mas de repente ou você não tomou ancilés, ou teve aquele pico de ansiedade, você coloca a pastilhinha, que já é outra, com substâncias semelhantes, mas você coloca e você consegue dar vamos dizer, aquela relaxada, não é ficar sedado de jeito nenhum. Você não vai dormir, não vai ser nada. Existe também a pastilhinha Não, mas para eles vão dar modular, eles vão equilibrar e eles vão diminuir o sintoma desse diminuir estresse químico que a a ansiedade, ansiedade dá. porque o estresse vai E bloquear no o caso, aprendizado. esse tipo de reação, como é que é a resposta? Em quantos minutos que eles começam a fazer efeito no cérebro e no Pronto. Porque o organismo? próprio, o próprio ato dele colocar, a pastilha vai soltando, né, a substância, ele vai conseguir, são assim como a pinetonina, normalmente assim, em torno de 5 a 10 Estou lhe minutos. fazendo a pergunta por quê? Um exemplo. Se eu vou fazer a prova do Enem domingo, e eu Sim. sei que vai dar um start de alguns tipos de sintomas, sejam mentais e corporais, eu poderia tomar o meu café da manhã e já fazer o uso, né?
da Olha, pastilha? ele pode tomar, né, se alimentar corretamente, que é importantíssimo, Uhum. e utilizar o HS Fox e o Ancilés, pode utilizar, deve, é importante, Porque não adianta ele fazer em cima pode da hora. Se a prova é de tal hora, eu tenho que tomar alguns minutos antes, porque eu já vou equilibrada. Exato. Ele pode colocar a pastilhinha e ir já, né, no carro, já enquanto está dirigindo e tudo, ou vai, né, alguém vai, né, É, o algum responsável vai deslocamento, deixá-lo, né, no local exato, de prova. deslocamento, pode colocar a pastilhinha e vai, né, com a pastilhinha. E lembrar que esses jovens, eles não devem deixar tudo para a última hora. Seja a Exato. questão dos fitoterápicos, seja as questões do local de prova, onde vai deixar organizar tudo, as canetas. Não deixem nada para a última hora, porque deixar tudo para a última hora vai ser gatilho de estresse e de ansiedade, que vai Sim, prejudicar. Então, a gente eu está já, falando de uma forma global, de uma assistência sistêmica. E principalmente do que a gente tem da fitoterapia hoje, aí para as pessoas que estão nos assistindo, eu estou entrando agora, a Helena até falou, a filha dela está fazendo uso do isso, HS Focus, do Ancilete, e está isso tendo a mesmo. resposta. Eu tenho professores de universidades, não só daqui, mas de fora do Rio Grande do Norte, que estão fazendo o uso do HS Foco com Ancilete e disseram para mim, Lícia, olha, para mim a sobrecarga de professor universitário está me trazendo uma resposta assim imprescindível. Então não é só para jovem, é do Aham. Enem, é para qualquer ser humano que hoje vivencia esse Sobrecarga. brainstorming de sobrecarga mental. A gente teve Uhum. isso daí, ó, a gente tem Carlinha que está nos assistindo, que é mãe de uma estudante de Enem e que está vendo as respostas. Ana Tereza está perguntando qual o nome da pastilha para quem quiser solicitar o nome da pastilha. Pronto. Aí, Ana, a gente precisa saber qual é a pastilhinha, porque eu falei da pastilhinha tanto para o SOS da ansiedade, a pastilhinha o SOS do foco e a pastilhinha para o sono. Então, aí você é só dizer o meu foco é ansiedade, o meu foco é melhorar, né, A a qualidade pastilha, vamos do lá. sono. Nós sabemos que o nosso país, o Brasil, ele é o ranking em primeiro lugar de ansiedade no mundo. Então, para a questão da ansiedade, qual seria a pastilha? Você que está aí ao vivo nos assistindo e que precisa receber essa resposta. É só, pronto, Ana, é só você dizer, eu quero a pastilha SOS Ansiedade. Então, essa pastilha vai ser exatamente aquela pastilha que eu falei, que você vai estar com ela e vai colocar, você pode usar 4, 5 vezes, não tem problema, mesmo que você esteja utilizando algum medicamento ou substância fitoterápica, algum medicamento psicotrópico, não tem problema. Isso aqui são essa ação dele é sublingual, a ação, ele tem aquela ação, ele vai rapidamente, gera aquilo. Depois, aquela concentração, ele estimula aquele determinado neurotransmissor, depois aquilo ali vai indo até ele ser eliminado, certo? Então, são pastilhinhas que a gente utiliza associações de alguns nootrópicos, como teanina, aí algumas situações do 5-HTP. Então, depende muito se é o foco na ansiedade, da vitamina B6. Então, tudo isso vai fazer parte. Tem aquelas que são mais específicas para o sono e tem aquela do foco. Mas isso não elimina o uso oral de uma. Isso aí são aquele SOS, que eu digo, aquela coisa mais, né, para você ter aquele, dar aquele acordado, aquilo ali, naquele horário que você está precisando mais. Mas é fundamental você continuar utilizando, se o foco é ansiedade, né, o Ancilés, por exemplo, se o foco é melhorar a qualidade do sono, então o Herbatonin ou o Fitocheure. Se o que você precisa mais é foco, então são aquelas substâncias smart drugs, como o HS Fox, que é do talo do aspargo, o Brain Factor, que é do bicho da seda, então é a fibroína, é uma substância extraída do bicho da seda, chama de Brain Factor, que é o fator cerebral, porque ele aumenta BNDF, ele aumenta a acetilcolina, então ele melhora as concentrações de acetilcolina no cérebro. Além disso, ele reduz radical livre, então ele melhora essa proteção cerebral, né? Aumenta a proteção cerebral, melhorando a amplitude das ondas cerebrais. É essa amplitude das ondas é que vai melhorar, que é exatamente o ponto-chave para melhorar a atividade ligada à memória, foco e concentração. Então, ele melhora isso, ele melhora no sentido de não deixar essas ondas tão elevadas, porque isso, esse tipo de onda muito extensa, ele atrapalha.
Então, como ele modula isso, ele vai aumentar a eficiência cognitiva. Isso a gente está falando do Brain Factor, que é um nootrópico, assim como o HS Focus, que também pode ser utilizado 2 vezes ao dia, também pode ser utilizado por Principalmente criança. nessa semana do Enem, né? Porque Carla está perguntando, alguma dica para quem fará a prova essa semana para ficar mais calma? Pronto, aí a minha sugestão com relação a isso seria estar utilizando, principalmente até para ter uma resposta Mais mais rápido. rápida, seria o Vitaxin, certo? Então, o Vitaxin, ele é também uma substância vegetal, mas ele é uma substância que ele tem uma resposta ansiolítica um pouco mais rápida do que o ancilese. Inclusive, ele melhora muito o humor, né, do paciente, aquele paciente que está fazendo aquela situação de rebaixamento, embotamento do humor, fitachin, ele dá uma elevada, não é isso? Ele age como um estabilizante. Mas você pode associar o Vitaxin com a rhodiola rósea, certo? Que aí a gente pode fazer a formulação, o Vitaxin, a rhodiola rósea, que é uma substância que também tem uma ação inibidora, né, uma ação que aumenta, estimula a produção de serotonina, e é uma substância que tem uma ação tanto de estabilizar o humor, como é uma ação ansiolítica, que tem uma ação um pouquinho mais rápida, porque E o sem ansiolítico provocar a questão de deixar o paciente sem conexão a nível de aprendizagem, não é isso? exatamente, Porque porque as assim, pessoas às vezes têm medo alterar, de alterar a questão da proatividade cerebral. Não vai não, deixar com sedação, nada disso, né? nada gera sedação, nem gera sonolência. Então, assim, para a gente pensar em foco, HS Focus, Brain Factor. Existe uma substância chamada Neumentix, que é utilizada da menta, piperita, que também aumenta a neurogênese, que é a formação de novos neurônios. O Extra, que é uma substância bem recente, da alpínia, que é uma substância que é extremamente interessante, porque ela melhora o estado de alerta e foco por um período de até 5 horas. O nome dela é esse nome mesmo, Extra, sem apresentar efeito rebote. E uma outra, que a gente Então, também está essa daria para usando, essa que você falou agora, a o última, Extra. o extra dele poderia ser utilizado nesses dias que Esses antecedem. dias pode, ela Já que pode como inclusive ele tem essa associar, ação ela prolongada de pode, 5 horas, pode, ela pode associar o Extra pela manhã e o HS Focus no final da tarde. Inclusive, assim, para o efeito agudo de foco, para quem precisa daquela coisa imediatamente antes de estudar, para ter aquele, a gente chama de ataque dopaminérgico, que é aquela concentração maior de dopamina naquele momento, utilizando o extra com a teacrina. A teacrina é um tipo de chá verde, mas que eles têm algum tipo de efeito mas colateral não tem reverso. problema com ser do chá, não tem relação assim com algo ligado à questão de hipertensão arterial, nada É disso. bom perguntar, porque Então, assim, como as pessoas estão nos assistindo e são isso. substâncias que vão serem utilizadas, principalmente nessa última semana, se esse Uhum. tipo de junção dessas substâncias vão ter algum tipo de efeito também de hiperfoco, de estimulação que não Não, seja saudável. não, certo? Assim, principalmente pela dosagem que a gente está utilizando. Então, é o extra. Essa substância seria minutos, 30 minutos antes de começar a estudar. Ela E tem sabe uma. o que você poderia, a gente poderia até, tipo assim, hoje a gente está na segunda-feira, as pessoas Uhum. podem ir amanhã, porque já faz a experiência, para não deixar em cima da hora, tá Pode, entendendo? pode. Faz a Ela pode experiência, utilizar o faz, extra. Isso. manda formular amanhã o extra Uhum. e o outro, e nesse sentido fazer os simulados, porque aí vai observar como é que vai ser Mas, o manejo e a proatividade de resposta. uhum, isso. Porque esses nootrópicos, como eu falei, existem aqueles que são mais específicos voltados para estudo mesmo. Então, o HS Focus, o Brain Factor, o Extra. Existem outros, como o Cognizin, né? Aí já tem alfa-GPC, o Perzine, que aí já é mais é aquela coisa que tem uma resposta um pouquinho, né? Mas você precisa de um tempo maior, o Não, a Neurozen, gente precisa de algo que seja mais rápido nessa semana. pronto, aí ia ser exatamente o quê? HS Fox e Extra. Então é focado nesses dois. HS Fox e Extra, então Extra pela manhã, HS Fox à tarde. Aí HS fogos em extra. E eu colocaria aí talvez um ancilete, porque como é que eu vou dar Não, um ou o hiperfoco se eu não Ancilés, vai equilibrar, ou o Ancilés ou a pinetonina, não é? certo?
Tem que pensar sempre em equilibrar, né? Porque não Por isso adianta que é eu só dar importante. hiperfoco Não, para esses jovens se eles vão estar num nível de estresse, de ansiedade elevado, isso que eles já estão, na isso. verdade, Por né? isso que a gente pode Até colocar na lembrando cápsula as duas substâncias. até lembrando que está nos assistindo, principalmente os familiares, os amigos, dá esse efeito também de rede de apoio, esses jovens se aproximar de pessoas que vão somar nesses dias, não adianta você buscar pessoas que vão trazer uma pressão maior, vão diminuir, ou não vão colocar vocês para cima, tem que trazer leveza. Esses são dias que eu vou repetir, sejam gentis com vocês, abriguem-se mais, obriguem-se menos no sentido do nível de estresse. A família é de suma importância, porque a família, os pais, principalmente, eles sofrem, às vezes, até mais do que os próprios alunos, do que os próprios, vamos dizer assim, estudantes que estão fazendo o Enem. Hoje, as mães que passaram por aqui, pela clínica, estavam extremamente ansiosas, inclusive tinham mães que estavam comunicando que estavam com gastrite emocional, não estavam conseguindo se alimentar porque tudo doía. A musculatura doía, era uma tensão grande. Então, por quê? Porque a mãe, ela sofre a dor do filho, Isso. né? Ela sente, então ela pode também fazer o uso do fitoterápico. É importante, ela pode, por exemplo, tanto utilizar o ancilés como a pinetomina, até para dar naquele momento, assim, dar aquela borrifada e dar aquele alívio, ela sempre vai alívio, mas é interessante que ela utilize tanto o ancilés, porque, assim, um momento a gente está falando aqui como você falou, né? Um sintoma mental, quer dizer, um efeito, uma mudança, uma emoção que gerou um sintoma físico, um sintoma de diarreia, né? Um sintoma de uma gastrite, de uma dor epigástrica. Então, aí a gente às vezes Vamos precisa dizer, as entrar dores, a musculatura do trapézio totalmente tensionada, e aí o essa antilésio tensionada. ele entra aí que vai dando vamos dizer assim, um relaxamento sem sedar, sem sonolência, sem tirar, vamos dizer assim, a questão da concentração, da produtividade desse Mesmo, cliente. no dia a dia. E é importante isso, tanto antes, a gente está aqui nessa, como antes, né, um pouquinho antes, como nessa semana, vamos dizer, essa semana mesmo, que é a semana a que antecede mesmo, mas também na outra semana, porque eu sei que é de tanto a tanto, né, de São 6 duas a semanas, 16, são uma duas semana. semanas, e também depois, porque É. existe a ansiedade do resultado, Sim, até chegar o resultado, está então, não todo mundo envolvido nesse sistema, nesse processo. exato, assim, é importante a gente pode estar moldando, lógico, às vezes você não precisa daquela dosagem no início, você pode ser uma dosagem diferente, basta acrescentar isso daqui, eu vou ficar só com isso. Então, são coisas que não devem ser intensificadas naquele momento, mas elas podem ser continuadas no pós. Por isso, Lícia, que assim, tudo isso pode ajudar, né, o estudante a manter o foco e desde que, eu digo muito, manter aquele foco desde que seja utilizado com orientação profissional. Né? Então, como você está conduzindo a parte. Sempre tem que ter os Né? especialistas. Acho que nada Isso, que a gente tem que fazer a exato. nível do achismo. O Você não achismo ele ter. pode levar esse estudante para uma situação de consequências graves, né? Uhum, Como a gente está aí, a gente tem Carla, que é a mãe de uma estudante, e que está sofrendo, sentindo na pele não só a estudante, mas a mãe. A gente isso. está tendo aí a doutora Rita que está emanando para todos esses jovens a paz e a tranquilidade necessária. A gente diz assim, né? Primeiro que a gente tem que manter contato com pessoas que vão somar a esse processo nesse instante. Quem vai Isso. diminuir o processo tem que estar distante. A gente tem que lembrar também de lembrar dos 3R, as técnicas dos 3R, de reorganizar, respirar e reorganizar. A gente tem que revisar o que já domina. Os estudantes não têm que procurar novos conteúdos, porque agora não é momento de novos conteúdos, e sim eles procurarem revisar o que já domina, porque o cérebro ele precisa de previsibilidade e segurança para manter o foco. Então, Uhum. ele não vai precisar apenas da farmacologia, ele vai precisar também desse auto-pertencimento, dessa autoconcentração, desse autocuidado, principalmente dele, porque ele já fez o que precisava fazer. Uhum. Todos os estudantes que estão fazendo o Enem, eles são todos vitoriosos, eles conseguiram até agora passar por todo esse nível de estresse agudo, toda essa sobrecarga, principalmente quem está fazendo o pré-vestibular. Tem que vencer o pré e ainda tem que fazer o Enem. Eu digo assim, é uma sobrecarga dupla, né? Imagine quem está tentando pela segunda vez, pela terceira vez, e aí cada um de vocês vai ter o tempo certo de passar.
essa cobrança, todo mundo, um exemplo, eu, vocês, os mais velhos passaram, e não foi fácil para a gente sentir na pele. E a gente vai precisar muitas vezes das substâncias farmacológicas, sejam fitoterápicas ou não, cada um na sua necessidade, para poder, vamos dizer assim, buscar a homeostasia, o equilíbrio. Hoje o mundo tem que buscar o equilíbrio, não o perfeccionismo exagerado, porque o perfeccionismo exagerado acaba adoecendo esse planeta, mas justamente esse Uhum. equilíbrio, e passando para os pais, né? Para os Isso. pais, para os responsáveis, que vocês todos já são grandes vitoriosos. Carlinha, que está aí nos assistindo, eu digo assim, que bom que Renale tem uma mãe tão presente. É tão bom quando a gente tem, vamos dizer assim, um estudante ou aquele aluno, aquele ser humano que está buscando os seus projetos, seus planos, ter essa rede de apoio que é tão importante. Porque na Isso. rede de apoio busca você, né, que é a farmacêutica, busca a sua empresa formule, busca a psicologia, busca a nutrição, que é tão importante, a Isso. atividade física, os educadores físicos, né? Uhum. Os educadores físicos é de suma importância nesse momento, você fazer uma atividade, mas não uma atividade que vai provocar um nível de estresse maior. Vai ser Isso. tudo na medida, sabe? É tudo na medida. Tudo- Não adianta o estudante agora querer fazer tudo de uma vez. Na Não, verdade, essa é uma semana de contemplação, uma semana que você Uhum. precisa se concentrar em você e buscar as ferramentas que vão diminuir no nível de estresse e de ansiedade, que vão melhorar a sua cognição, sua aprendizagem. Por isso que a gente falou sobre higiene do sono, a gente está falando sobre ansiedade, a gente está falando sobre medos e tensões, a gente está falando sobre a neuromodulação, Uhum. né, química desse cérebro, juntamente com esses fitoterápicos que hoje vocês têm aí de uma forma com uma tecnologia de ponta, porque a Formule hoje traz uma tecnologia de ponta e está totalmente direcionada à saúde mental. Saúde mental tem a ver com aprendizagem, saúde mental tem a ver com vida, né? Com Uhum. vida em sua Isso. totalidade. Porque quando a gente para assim e vê essa parte da a neurosuplementação, que está voltado para a neuroinflamação ela entra em todos os pontos, desde essa questão de foco, concentração, ansiedade, depressão, compulsão alimentar, a saúde da mulher, então, para libido. Então, tudo isso ele assim consegue com a neurosuplementação. E Mas essa neurosuplementação para o Enem especificamente, isso é né, ela fundamental. tem tudo a ver com as técnicas que a gente chama na psicologia das técnicas de manejo de diminuição de estresse. Uhum. Porque você sabe que o estresse é o vilão, que a partir do estresse eu provoco ansiedade, que eu provoco medo, provoco atenção, provoco o desespero desses alunos e dos pais também. E aí a gente tem substâncias que a gente pode imediatamente ser utilizada e com a escuta ativa do profissional, porque eles não vão chegar na fórmula de qualquer jeito, marca com você uma escuta ativa, anamnese individualizada, Uhum. singular, porque não é para todo mundo, tudo para todo mundo. A gente não está Não, vendendo não, algo que se compra na prateleira do supermercado. Não, a gente está não. falando de ciência, a gente Isso. está falando de interdisciplinaridade, a gente está Uhum. falando de parceria da psicologia e farmacologia para somar a vida de seres humanos, seres Isso. que estão com crise de ansiedade, que hoje o mundo sofre, né, da ansiedade, independente de idade, por isso que a partir dos 6 anos de vida, É, as pessoas podem buscar exato. esses Exato. Então, fitoterápicos, né? é importante, como você falou, a gente faz aquele acompanhamento, a orientação, né? Que a gente chama orientação farmacêutica, quando a gente conversa um pouco, a gente faz esse serviço que a farmácia oferece, né? Que a gente vai conversar um pouquinho para entender a real necessidade para ter aquilo de forma personalizada, individualizada, como a Lisa falou. Então, é interessante, gente, vocês que estão aqui, né, que que esses ativos, né, Lícia, assim, eles podem potencializar tanto o trabalho, principalmente o trabalho que Lícia mesmo faz com os pacientes no consultório, porque quando o corpo e o cérebro estão em equilíbrio, o emocional responde melhor na hora que, né, vai Totalmente, precisar estar, totalmente. né, É expondo porque a a gente, enquanto precisa. psicólogo, a gente identifica a necessidade de cada suporte, seja Isso. físico, mental, emocional, farmacológico, e a psicologia em nenhuma área deve trabalhar de forma individualizada. Eu acho que o case da vida hoje é justamente esse ecossistema de parcerias. Uhum. Na hora que você tem um ecossistema de parcerias, você tem o feedback de saúde das pessoas. A perfeição vai ser difícil, sabe, Luciano? E É, qualquer ser humano que está nos é, assistindo. Mas é, trazer para o equilíbrio, trazer esse suporte para esse aluno do Enem,
para esse pai, para essa mãe, para as pessoas envolvidas no processo, eu acho que faz um plus, uma diferença muito grande na vida das pessoas. Não, eu acho que assim, a pessoa que tem acesso, né, a poder ter acesso, né, essa questão, tanto a psicologia mais específica, que trabalha com essa questão do comportamento, dos pensamentos e a percepção, e a farmacologia atuando nessa questão de equilibrar o que está em desequilíbrio naquele corpo. Então, isso é uma visão muito importante. Então, a gente está caminhando agora para o final e agora, sim, pensando nesses dias, como a gente está antecedendo, a gente falou, Lícia falou também, né, o que o estudante pode fazer, né, nessa prática para se cuidar melhor emocionalmente e fisicamente, porque é aquela coisa, é o estilo de vida, isso vai influenciar totalmente, né, a questão do tipo, na alimentação, não vou dizer aqui o que as pessoas já sabem, mas a alimentação saudável, exercício físico A moderado, dentro hidratação, do atividade normal, física, né, né? atividade física, um sono adequado, Lazer, que é importante. isso aí ter uma rede de boas energias, pessoas que tragam boas energias, né? Porque você tem que estar perto de gente que traga, Eu né, acho até que positiva, a gente tem aí alta astral. uma telespectadora muito importante, eu não sei se ela está ao vivo aí, que é Carla, que ela poderia até entrar um pouquinho, para ela dar um feedback quanto mãe de uma estudante, quanto aquela que está fazendo o uso para a filha do HS Focus e do Ancilete, e a gente saber a resposta do que ela observou nesses dias. Não sei se ela está online. Eu vou botar aqui, Bote ela aí ao vivo, porque eu deixa eu não estou ver aqui. enxergando vocês, eu estou só me enxergando. Por isso Será que que deixa eu só procurar, deixa eu só botar aqui antes dela. Deixa eu só porque eu acho que botar aqui, na peraí. prática clínica, aqueles que estão fazendo uso falam mais do que a gente que faz a indicação. Carla, eu lhe chamei, não sei se você está. Oi, Olha aí. Oi, que prazer enorme poder estar aqui com vocês. Estou dentro do carro, mas estou eita. acompanhando o tempo todo. E É, acho que houve uma grande resposta dessa medicação para minha filha. Eu estava conversando agora, nesse momento aqui com o pai dela, e dizendo: Meu Deus, como eu fiz certo de procurar de Lissa entrar com a medicação, como Renale está mais focada, mas principalmente Renale está mais calma, Renale está mais tranquila, porque é isso que eu quero. Estudar, ela estudou. A gente tem que fazer a nossa parte, que eu acho que é ajuda psicológica, ajuda farmacêutica e fazer a parte do estudo. No mais, é rezar e esperar. Uma hora chega. Mas aqui eu mesma que estou precisando tomar medicação, porque quem está um estresse sou eu. Vamos lá. mas a gente observa que é aquela história, né? Todos que se envolvem realmente no processo desse aluno do Enem vai sentir na pele, literalmente. Então, É. já que a gente tem a fitoterapia de ponta hoje no mercado e que pode ser utilizada sem esses efeitos colaterais e que pode ser utilizada em pessoas que também têm outros tipos de fármacos de utilização, então, não por que não tratar da família, não por que não fazer esse holding da família, né, nesse momento mais imprescindível para todos. Isso. Eu estou muito satisfeita. Acho que a parte da gente, a gente fez direitinho. Acho que essa medicação foi primordial, que a ajuda terapêutica também, para dar esse suporte, que eu já não alcançava mais. Eu esticava a mão, eu não conseguia alcançá-la. Por mais que eu tivesse aqui, mas é uma parte que eu não consigo, porque é dela com ela. É essa segurança, é chegar na prova com confiança. E os jovens de hoje nem todos são assim, né? Existe uma grande cobrança que torna esses jovens tão inseguros. Não Isso. estou falando mal de ninguém, eu estou só falando o que eu Não, mas senti na pele. E isso. senti essa evolução dela. Achei que foi muito importante. É a questão da gente empoderar e fazer o pertencimento, né, desses alunos. Imagine você, quanto mãe, que sofre juntamente com o sofrimento da sua filha, sobre essa sobrecarga mental de tanta cobrança mundial. Mas imagine ela que está ali na reta final eu diria assim, da escolha, uma das escolhas mais difíceis da sociedade, que é fazer medicina, né, no nosso país. Então, para ela, o nível de estresse é bem maior, a cobrança é bem maior, mas ela está com o dever cumprido. E quando a gente tem um dever cumprido, essa consciência, ela traz para a gente um empoderamento da certeza que não só eu fiz o que eu deveria fazer, mas os meus pais me deram tudo que era necessário, porque vocês fizeram tudo que era necessário e fazem para que sua filha
busca o planejamento dos sonhos dela, é buscar os sonhos e incentivar. É o que a gente quer, né? É É isso. isso. Pois valeu, Carla. Ei, tem Obrigada aqui uma por ter pessoa falando, entrado. abraços do Chile, querida amiga Carlinha. Marcelo, querido. É. Beijo, Marcelo. E lá do Chile ele pode também buscar, se ele precisar dos fitoterápicos, não é, Luciana? Você manda para qualquer lugar do mundo, é isso ou só para qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil, Brasil ainda não vai para o mundo. repente, viu? Ei, mas foi joia. Vou aqui fazer. Obrigada, Carlinha. Obrigada, Obrigada a Carla. todos. Beijo. Beijo. Tchau. Tá falando aqui. Então, gente, vamos fazer aqui esse fechamento, mostrando aqui algumas informações, né? A gente estava até, eu lembrei aqui rapidamente, acho que foi Carla que falou uma coisa, quando ela falou ligado né, às vezes está naquela, ou foi Lissa, nesse, como diz, no burnout, ou estresse É o mental, ou assim, burnout. Eu muita falei sobre o exaustão, burnout. a A exaustão, pronto, exaustão a exaustão. mental, física e Então, a mental. exaustão mental, porque o estresse leva a isso, a tensão, irritabilidade, nervosismo, pensamentos negativos, o pânico, então, assim, emoções negativas, essa coisa, o medo. E eu lembrei de uma substância que tá dentro dessas substâncias mais inovadoras de fitoterapia, que é o Vanizen, certo? O nome é um afromon, é um tipo de, ele tem é um tipo de pimenta. Realmente, quem tem alergia à pimenta Já não não deve pode. utilizar. É um tipo de pimenta que ela age ela faz uma modulação do sistema endocannabinoide, que é o mesmo que o cannabis, né, da planta, utiliza para fazer os efeitos, o tetrahidrocannabinol e o canabidiol. Mas ele faz a parte, não ligada à parte de alucinação, nada disso. Então, ele foca na regulação emocional, na redução da neuroinflamação e na regulação, inclusive, imunológica. Né? Porque às vezes a gente falou também que tudo isso, essa ansiedade, também pode deprime a imunidade, muitas vezes, a imunidade do adolescente, né, do jovem, fica às vezes meio que derrubada, vamos dizer assim, no sentido mais leigo, mas isso às vezes tem muita gripe, muita rinite, muito resfriado, e isso também prejudica, né? A pessoa vai adoecendo o físico. Mas é dessa forma mesmo. Eu reforço aqui, para a gente fechar aqui, a saúde emocional é tão importante quanto o conteúdo da prova, portanto, cuidar da mente e do corpo é buscar o equilíbrio, e isso faz a diferença. Não só no É. Enem, mas em todas as fases da vida. E a Porque, na química verdade, cuidar da mente também é uma estratégia de aprovação, né? Você tem que é, cuidar da mente, senão você não consegue chegar lá. Não adianta estudar tanto se você não tem assistência de saúde mental. Não adianta estudar tanto se você não tem essa rede de apoio tão importante. Porque quando o aluno, qualquer ser humano, tem uma rede de apoio e diz assim, olha, filho, filha, eu estou aqui. Só dizer assim, eu estou aqui, isso já muda a história desse ser humano. E na hora que você acredita no outro, você está dando credibilidade, você está confirmando que o outro pode ir muito mais além do que ele imagina. Isso em qualquer situação da vida, não é só o Enem. A gente está falando, pontuando do Enem agora, mas é em tudo na vida. A gente nunca deve diminuir a esperança de ninguém, mas é de ninguém, seja como for. E quando se tem uma família, tem uma mãe presente, tem um pai presente, e tem seres humanos presentes, tudo se modifica, Luciano. Tudo melhora, principalmente quando estamos de mãos dadas, né? Os profissionais estão de mãos dadas de forma humana, ética e profissional. Aí a gente traz a ciência à tona, a gente traz o que tem de melhor, né, no mercado hoje, seja farmacológico ou da própria psicologia, o que é que a gente tem como manejo de assistência, e a gente traz o afeto, porque sem afeto a gente não é ninguém, não é isso? Isso mesmo. essa junção aí da química e a psicologia caminhando juntas pelo mesmo objetivo, que é o equilíbrio. Então, o equilíbrio emocional, eu digo, o equilíbrio emocional também é químico e o equilíbrio químico também é emocional. Mas quando a gente cuida dos dois, né, com autoconhecimento, essa questão mesmo que a gente falou, estilo de vida, o apoio de substâncias quando necessário, que utilizam o melhor funcionamento cerebral, a gente cria um terreno fértil para foco, memória e principalmente para tranquilidade. Eu agradeço aí mais uma vez a Alissa por compartilhar aí seu conhecimento, sua sensibilidade com a gente, e a todos vocês aí que estiveram conosco, Carla por ter entrado. E você gostaria de deixar alguma mensagem, Lissa?
Na verdade, a mensagem que eu trago para o mundo foi o que a gente vinha desde o início. Se abriguem-se mais, porque a gentileza, o autocuidado, a percepção de que a gente é mente, corpo e espírito, aqueles que acreditam em algo maior, que a gente hoje também agrega a espiritualidade nesse momento tão imprescindível para esses jovens. Que esses jovens, eles recebam da gente todo o nosso amor, o nosso afeto, que eles todos, para mim, já são todos vitoriosos. Que os familiares que estão agregados nesse processo também recebam esse role, essa assistência, né, multidisciplinar e interdisciplinar. E que domingo seja um domingo de glória, né, que vocês possam estar iluminados nesse dia, passe um sábado mais tranquilo, se alimente melhor, tenha um tempo para vocês, para Deus e para a família de vocês, fiquem alinhados em vocês mesmos. E domingo, né, juntamente com a farmacologia, aqueles que podem ter acesso, façam uso, porque vai dar um plus muito diferente na vida de vocês. Quem E Carlinha, né? Eu coisa, quero que Carla também dê um feedback aí. Eu queria agradecer a Lissa demais, demais, e eu não tenho palavras. Quero agradecer a Luciana e o espaço que vocês cederam aqui. Então, muito obrigada. E que Deus abençoe todos esses jovens e que Deus abençoe minha filha. Já está abençoando, porque sua filha é preciosa. Amém. E ela é preciosa porque a essência dela vem de vocês. Tudo vem daquilo que a gente traz na formação da gente, nas nossas raízes. E a raiz de Renale, ela é muito aprofundada, sabe? É uma raiz fortalecida. Eu acho que isso faz uma grande diferença nesse universo dela. Porque a gente tem que entender, gente, que esse aluno do Enem, ele não vem só com a aprovação, só com a questão da sobrecarga mental. Ele vem com toda a bagagem existencial dele, né? Do que acontece em torno dele. Imagine que no caso pontual de Renale, o ano passado elas enfrentaram a maior dificuldade da vida delas, que foi justamente vencer o câncer, né, de mama vamos dizer assim, de Carlinha. Então, por isso que o ano passado foi tão difícil. Era o pré, era a universidade, era a mãe com um tratamento de câncer e precisando dar conta de tudo isso. Imagine quantos jovens hoje estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, os familiares que estão nos assistindo também estão vivenciando outras situações que não são somente o estudo do Enem. É isso que os professores, a sociedade, o mundo tem que ver. O jovem não é só um jovem estudante. Ele é um ser humano dentro de um planeta adoecido. Então, a gente precisa ser gentil com cada um deles e com nós mesmos e com os familiares. Então, que todos eles recebam o nosso abraço afetivo nesse exato momento. Um abraço para vocês, queridas. Muito obrigada por tudo. E obrigada, Luciana, por esse espaço assim tão imprescindível. Essa live vai ficar aí gravada, porque quem vai entender que a gente passeou por toda a neuroquímica cerebral. Vale a pena, viu, Luciana? E por feed. Né? Não, com certeza, eu vou fazer aqui. A gente vai fazer uma foto, né? A foto oficial da live. Vai para essa live agora, vai baixar para o feed. Eu vou compartilhar também. Faça uma foto boa, diga aí que vai fazer para a gente se preparar. Já vai para o YouTube também da Já estou sorrindo para a foto. Quando for. E quem precisar, alguém que precisando de alguma coisa, Lissa, pode avisar diretamente que a gente já providencia para que a pessoa já receba amanhã mesmo a formulação, né? Lembrando aqueles que vão assistir, que estão entrando agora, existem esses fitoterápicos mais ágeis para essa última semana, né? Para esses jovens, para esses adolescentes, quem estiver fazendo o Enem, os jovens adultos, também tem muita gente de todas as idades fazendo o Enem, assim, é algo muito que domina o nosso país, mas que existem esses fitoterápicos que podem estar dando aí essa modulação neuroquímica do cérebro, diminuindo os sintomas de estresse e ansiedade e aumentando a aprendizagem de cada um. Certo? Então, vamos lá. Então, eu desejando, né, tranquilidade, foco, confiança, porque conhecimento vocês já têm e agora é só deixar fluir, gente. Verdade. Então, vamos aqui fazer a foto. Bia, todo mundo. Pronto. Pois, muito obrigada. Um beijo, viu? Boa noite. Muito obrigada. Beijo. Um prazer estar com vocês. Obrigada, Carla. Obrigada, Liz. Tchau.